Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje, cooperador Denis, cooperador Vitor está lá no Santa Rita, nós estamos aqui. Amanhã temos uma visita, vou estar lá na casa da irmã Nete, às 8 horas. Amanhã, quarta-feira, né, irmãos? E daqui para frente, todas as quartas-feiras, vamos estar lá, na casa da irmã Nete. Amém? Até a hora que a irmã se cansar da gente, ou que não quiserem mais a gente lá. Mas, do contrário, estarei lá, irmãos, toda quarta-feira, em nome de Jesus, às 20 horas, e vai ser uma bênção. Né, irmãos? E os irmãos precisando, é só falar, irmãos. Estamos prontos para fazer as visitas aí. Tem, agora livre, né? Tem a segunda e tem a sexta. Tá bom, irmãos? Na quarta-feira vai ser lá, mas tem segunda, tem sexta. E glória a Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, o versículo 19, irmãos. Então aqui, irmãos, esse ensinamento de Jesus é a base, né, irmãos, para a gente poder seguir na caminhada. É a base para a gente seguir na caminhada. É o que Jesus ele ensina. Aqui no versículo 19 do capítulo 6 de Mateus diz assim: Não ajunteis tesouro, aonde, irmãos? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então isso daqui, irmãos, o que a palavra nos diz? O que Jesus nos ensina? A respeito do tesouro, né, irmãos? Não são os bens, são os tesouros. Então, de repente, vai ter uma pessoa que ela possui muitos bens, mas o tesouro dela está lá no céu. E vai ter pessoas que não possuem. Você olha para ela e você não vê nada. Você olha para a pessoa e fala assim, ela não tem bens nenhum, ela não tem nada. Ela não tem nada aqui nessa terra. Não tem nada que prende ela aqui. Não tem nada aqui onde ela está presa, onde o coração dela está preso. E muitas vezes tem. Muitas vezes a pessoa ela não tem bens aparentes, né, irmãos? Mas ela tem tesouros que ela não deixa por nada. Isso pode acontecer. E é disso que Jesus está falando. É do tesouro. É aquilo que você tem aqui na terra, que não é do céu, e que você está preso. E se você se prender nisso, você está perdido. Então ele fala, não juntem tesouros, porque se nós juntarmos tesouros, aqui estamos perdidos. Não está dizendo de bens, está dizendo de tesouros. Para a gente entender, né, irmãos? Porque muitas vezes, quando você fala isso, a impressão que dá é a seguinte, né? Ah, então eu não posso ter nada. Ah, então os irmãos pregam miséria. E não é isso, irmãos. Aqui está falando de tesouro. Então diz aqui, ó, no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são o que, irmãos? Os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, a candeia do corpo são os olhos, aquilo com que nós enxergamos. Se nós enxergarmos bem, muito bem, irmãos. Se enxergarmos mal, estamos perdidos. Nós temos que ser luz. E se nós formos trevas, quão grandes serão tais trevas? Por que ele fala isso, irmãos? Porque nós servimos a verdade. Porque nós servimos ao Deus verdadeiro. Então, irmãos, o parâmetro de santidade que nós temos que seguir é muito maior do que aquilo que o mundo imagina. Nós não podemos comparar, irmãos, aqueles que servem a Jesus com aqueles que servem o sistema religioso, irmãos. Eles acham que servem Jesus. Na verdade, não. Na verdade, você vê que o sistema religioso, irmãos, embora eles acham que servem a Jesus, não servem porque não seguem aquilo que Jesus ensinou. E as coisas dão certo para eles, segundo o mundo. Vai o cristão verdadeiro fazer o que eles fazem para ver o que acontece. Então, muitos dizem assim, o pastor prega a palavra, mas trai a esposa. E ele prega a palavra durante anos ali, traindo a esposa. E está tudo certo, irmãos. E as coisas seguem. Até o dia que ele fica exposto, e o máximo que acontece é ele ser expulso daquela igreja e ele vai para outra. E está tudo certo. A nossa luta é contra demônios. Conosco não é dessa forma. Aqui está falando de tesouros. Irmãos, as pessoas, elas estão presas a muitas coisas. E está tudo bem. Está tudo bem. Vai o cristão verdadeiro estar preso a alguma coisa nesse mundo.
vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar posição. E quando ele tiver que tomar posição, ele está preso. Ele não consegue se libertar, irmãos. Porque a libertação é todo dia. Então nós temos que buscar por essa libertação. Nós temos que buscar, por quê? Para não ter tesouro na terra, irmãos. Para não estar preso a nada. E o que pode ser tesouro, irmãos? O que pode ser um tesouro aqui na terra? Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser um trabalho? Pode. Pode ser um familiar? Pode. Pode ser, eu gosto de usar tal roupa, eu não largo isso por nada. É um tesouro. Eu gosto de andar dessa forma, eu não deixo de andar assim. É um tesouro. Eu gosto de fazer tal coisa, eu não deixo de fazer. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre isso e Jesus. E aí, qual vai ser a decisão? Se for Jesus, é porque você não está preso àquilo. Se for aquilo, é porque você está preso e já era, não tem o que fazer, irmãos. Então, essa luta deve ser constante em nossas vidas, de se desprender. Versículo 24, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, quer dizer, as riquezas. Aqui fala de 2 senhores. Então aquilo em que você está preso é um senhor. É um senhor. Eu não deixo de fazer tal coisa, é um senhor. Então não dá para servir 2 senhores. Se eu tenho aquilo por senhor e tenho a Jesus, irmãos, é impossível servir os dois. Ou eu vou agradar os meus desejos, ou eu vou agradar a Jesus. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntam-se em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o quê, irmãos? O mal. Irmãos, os dias são maus. Esse mundo aqui, é do maligno. Então, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o mal está no mundo. O mal está no dia a dia. Então, amanhã vai ser um dia mau. Hoje é um dia mau. Sempre vai ser dia mau. É dia de quê, irmãos? De luta. Nós nunca vamos poder deixar de lutar. Nunca vamos poder existir. Então, no mundo que nós estamos, se nós ficarmos preocupados, inquietos por qualquer coisa, é sinal de que nós não confiamos naquele que nos sustenta, aquele que nos mantém. Porque se não fosse Jesus, todos nós estaríamos destruídos. Todos nós. Nenhum de nós estaria de pé. Então o dia é mau, por quê? Porque é do maligno. O maligno ele cuida de cada dia, irmãos. Todos os dias ele trabalha. Todos os dias ele investe contra as pessoas. Aqui não está dizendo do dia mau, né, irmãos? Que o apóstolo Paulo fala para a gente se revestir. Está lá em Efésios, né, irmãos? Então o dia mau, para o cristão, é o dia de grande luta. Aqui está dizendo do dia a dia, que não tem dia bom nesse mundo. Não existe dia que o diabo não trabalhe. Não tem dia nenhum que o maligno não trabalhe, irmãos. Ele trabalha todos os dias. Então basta cada dia o seu mal. Um pouquinho mais à frente aí, Mateus mesmo. O capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 44, irmãos. Essa análise, irmãos, a gente tem que fazer todos os dias. Cada um de nós. Quando a pessoa se converte, a palavra fala que tem que fazer os cálculos, né, irmãos? Fazer os cálculos para ver se vai conseguir concluir, né, a construção. Então você vai edificar uma torre, você faz o cálculo. Será que vai dar para eu concluir? Vai dar, então eu começo a trabalhar. Se eu ver que não dá, eu nem começo. A palavra fala que se você começar e não terminar, aí vão se escandalizar aquele que vê, né, irmãos? Vai olhar assim e falar, olha, começou e não terminou. E assim é uma vida espiritual. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós fizemos os cálculos.
a minha vida está dessa forma, eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo outro, eu vou ter que mudar esse jeito, eu vou ter que mudar. E muita coisa você nem percebe quando você se converte. Aí depois a palavra vai vindo e você vai percebendo o quanto que você tem ainda que mudar. Mas você está disposto a mudar. Porque quando você se converteu com sinceridade. Então você estava disposto a seguir após Jesus. E quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele diz, se arrependam porque é chegado o reino dos céus, então negar-se a si mesmo, arrependimento, tem tudo a ver com isso, irmãos. Você vê que os ensinamentos de Jesus, ele parte do mesmo princípio. É do princípio de negar-se. Quando ele fala em perdão, o que é perdão, irmãos? Perdão é negar-se a si mesmo. Se você não negar-se a si mesmo, você não consegue perdoar. Para você perdoar, você tem que negar-se a si mesmo. Porque o seu ego, os seus sentimentos vai falar, você não tem que perdoar. E você tem que negar-se a si mesmo e vai tomar a decisão. E a decisão é perdoar. A decisão é padecer. A decisão é sofrer com Cristo. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Quando eu tiver que deixar algo, eu tenho que estar já em mente. Se eu tiver que deixar, eu vou deixar. Eu vou deixar. Porque se eu não deixar, eu fico preso. E aqui Jesus vem falando da parábola do tesouro escondido. E aí no versículo 44 diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra o quê, irmãos? Então os irmãos entendem isso daqui, irmãos? Então o homem, ele achou um tesouro muito bom, muito valioso. Aí ele fala assim, o que eu faço com esse tesouro? Eu vou esconder esse tesouro. Aí ele escondeu lá, cavou lá, escondeu no campo. Aí o que ele faz, irmãos? Ele vai lá e compra o campo, porque o tesouro que tem lá, enterrado lá, o tesouro que tem escondido lá, é muito precioso, é muito valioso. Para comprar esse campo, ele teve que vender tudo que ele tinha, irmãos. Tudo que ele tinha, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. Isso aqui é uma lição para nós. Então, quando nós encontramos o reino dos céus, quando nós encontramos com Jesus, quando nós decidimos por tomar posse da salvação, da libertação, da vida eterna, então nós decidimos o quê? Eu vou pagar o preço, custe o que custar. Eu vou pagar. Ah, mas a salvação é de graça. Ah, mas a libertação também é de graça. A vida eterna é de graça. Sim, é de graça. Mas quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, esse é o preço que nós pagamos. Quando ele fala, se arrependam, é o preço que nós pagamos. Porque se arrepender não é só dizer, eu estou arrependido. Isso aí seria muito simples. Eu estou arrependido. Não. Arrependimento é mudança de mente. É mudança de comportamento. É mudança de atitude. Para eu mudar o meu comportamento, mudar a minha mente, mudar a atitude, eu vou ter que empregar força. É o preço que eu tenho que pagar. Então Jesus, quando ele pagou o preço, irmãos, pela nossa salvação, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões, ele pagou um preço que era impagável ao homem. Homem nenhum poderia pagar. Ele pagou o que ninguém poderia pagar. Ele foi lá, pagou. E aí chegou a hora de cada um que quiser tomar posse do reino dos céus, da salvação, de todas essas coisas, vai ter que seguir após Jesus. E seguir após Jesus é isso. Quando o jovem rico se apresenta para Jesus e fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? E aí Jesus começa a conversar com ele, e ele, confiante que ele já fazia todo o necessário para alcançar a salvação, ou para poder andar junto com Jesus, seguir após Jesus, e Jesus fala para ele, tire tudo que você tem no seu coração, abre mão de tudo isso. Falou, pega a sua riqueza, vende, acaba com a sua riqueza, dá tudo, distribui para os pobres. E aí, devido a tanta riqueza que ele tinha, estava com o coração preso naquilo, aquilo era um senhor para ele, ele ficou triste e decidiu por permanecer do jeito que estava, irmãos. Do jeito que estava. Então, não quis abrir mão da riqueza. E aquilo não era tudo, irmãos. Porque Jesus falou para ele, distribui sua riqueza para os pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aí que é a questão. Eu pegar, vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, isso é muito fácil, isso é muito simples. Agora, seguir após Jesus, aí vem o passo mais importante, que é mais valioso, que é mais desgastante, é um passo que é mais caro para o ser humano, que é se arrepender, que é negar-se a si mesmo, que é perdoar, que é amar, exercer misericórdia. Isso é difícil. Isso aí, irmãos, só Jesus, só o Espírito Santo para conseguir fazer com que o ser humano cumpra isso. Então, para fazer isso é necessário ter o Espírito Santo, é necessário crer na palavra, é necessário ser selado com o Espírito Santo para poder cumprir isso daí. Do contrário, não se consegue, né, irmãos? E aqui no versículo 45, diz assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante
que busca boas pérolas. O homem negociante, ele é experiente, irmãos. Ele é experiente, ele conhece, ele vê a pérola, ele sabe se ela é boa ou é ruim, né, irmãos? Versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, da mesma forma, assim como o homem negociante, que ele tem muitas pérolas preciosas, mas quando ele encontra uma de grande valor, ele vai e vende tudo. Tudo, irmãos. Vende tudo para poder comprar aquela pérola. E aí, como fica o cristão, irmãos, nessa situação? Imagina que o cristão, quando ele vem para Cristo, ou até durante a caminhada, ele adquire muitos bens, ele adquire muitas pérolas, ele adquire muitas pedras preciosas. E aí chega uma hora que ele tem que decidir. Ou ele fica com todas as pérolas que ele tem, ou ele adquire a mais preciosa. Há muito tempo atrás, irmãos, eu era novo ainda, e tinha um rapaz da minha idade, e ele era meio marginalzinho, né, irmãos? E ele tinha um carro na época, era um carro quase novo, né, irmãos? Era um carrão. E aí um dia, ele trocou aquele carro por 4 armas, irmãos. 4 armas de fogo. E na minha cabeça aquilo, irmãos, era um absurdo. Como que o cara troca o único carro que ele tem, um carrão desse, ele troca por 4 armas? Mas por que ele queria as 4 armas? Para roubar, né, irmãos? Com certeza ele ia formar uma quadrilha ali, né? 4 armas. Então ele era apaixonado pelo carro dele. Ele andava com o carro para cima e para baixo, se gabava pelo carro que ele tinha. Mas quando ele deparou com a oferta, né, de 4 armas, ele teve que abrir mão do carro dele para comprar aquelas 4 armas. Já pensando no futuro, né? A tragédia que ele ia fazer com aquelas 4 armas. E ele fez. Então, o carro era uma pérola preciosa, mas tinha uma outra mais preciosa, irmãos, e ele teve que abrir mão. E assim também, quando a gente olha para a pessoa e fala assim, pô, mas por que ela não abre mão daquilo? Por que ela não abre mão daquilo outro? Para a gente, é simples, é algo que a gente abriria a mão. Mas para a pessoa aquilo é um tesouro tão grande, que ela não consegue se libertar daquilo, irmãos. Ela fica presa naquilo, e aí, Jesus não é 4 armas, irmãos. Jesus é uma pérola preciosa. O reino dos céus é uma pérola preciosa que nos conduz à salvação eterna, irmãos. Então, aqui não está falando de coisas terrenas que nós vamos conquistar. Aqui está falando que você vai ter que abrir mão de coisas terrenas para conseguir a celestial. Celestial. Eu até estava conversando, sempre falo isso, irmãos, eu sempre falo isso. Um filho, ele não consegue abrir mão de nada para agradar uma mãe. Né? Uma mãe, ela abre mão de tudo para agradar um filho. Mas o filho, ele não abre mão de nada para agradar a mãe. Se o filho quiser pôr um piercing, se uma filha quiser pôr um piercing no nariz, uma argola, parecendo um búfalo, não é? E a mãe falar para ela, minha filha, não faz isso não. Não põe essa argola no nariz não, isso é feio. Não vai ficar bem para você isso aí não. Irmãos, ela dá de ombros, ela vai lá e põe. Se a mãe falar, minha filha, não faça tatuagem não, ela vai lá e faz a tatuagem. E o pai, a mesma coisa. Então, as pessoas não abrem mão de nada, irmãos. Por uma mãe, por um pai, para fazer eles felizes, deixar eles contentes, ou agradar eles, ou honrar eles. Não fazem. E quando se trata de Jesus, com um cristão, irmãos, não é diferente, muitas vezes. Porque a palavra vem dizendo, isso não convém. E o cristão vai lá e faz. Isso não convém. O cristão vai lá e faz. O cristão, muitas vezes, não honra Jesus. E as coisas, irmãos, começam a dar errado na vida da pessoa. E dá errado mesmo. E a pessoa não percebe, porque ela tem um tesouro. E ela está presa no tesouro, ela não quer largar aquele tesouro por nada. Porque não reflete, irmãos. Ela não reflete naquilo que ela tem, aquilo que ela pode estar presa. E nós temos que refletir todos os dias. Nós temos que pensar, irmãos, que o reino dos céus não é simples. Eu consegui chegar naquele dia e encontrar com Jesus de pé. Irmãos, não é simples. O apóstolo Paulo, ele dizia, não que eu tenha já alcançado a salvação, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo rumo ao alvo. Então ele tinha um alvo. O resto era tudo insignificante para ele, irmãos. O resto era tudo terreno, era tudo passageiro, era tudo corruptível. Então, segundo o que ele escreveu, o que ele viveu, irmãos, ele não estava preso a nada. Não estava preso a nada. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha e com o que não tinha também. Se ele tivesse, estava bem. Se não tivesse, estava bem do mesmo jeito. Então, às vezes tinha fartura, às vezes tinha necessidade, mas em tudo ele buscava agradar a Jesus. E conosco não pode ser diferente. Nós temos que pensar também todos os dias em agradar Jesus. Nós não podemos esperarmos que Jesus ele desça, se faça carne novamente e venha falar face a face com a gente. Ele não vai fazer isso. Ele fala através da palavra. Ele fala através do Espírito Santo em nossas vidas.
Então, quando nós nos colocamos em oração, nós temos que estar atento aos sinais, irmãos. Se eu estou com uma dificuldade, eu oro a Deus, eu tenho que estar atento àquela dificuldade, tenho que estar atento às coisas que acontecem, porque Jesus ele vai falar comigo. Seja através do irmão, seja através de uma pregação, seja através do que for, ele vai falar. Então eu tenho que estar atento a tudo, eu tenho que estar disposto todos os dias a seguir adiante. Aqui no versículo 47, diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Por que ele disse isso? Porque o escriba, ele estava preso lá no Antigo Testamento, estava preso nas coisas lá de trás. Então, quando o escriba, ele cria em Jesus, quando ele ouvia a palavra e recebia a palavra de bom grado, ele não conseguia abrir mão de tudo aquilo para poder servir a Jesus. Então, ele tentava misturar as coisas. Muitas vezes, Jesus chamou eles de hipócrita. Muitas vezes, eles chegaram até Jesus, chegaram tentando agradar Jesus, e a impressão que dá é que Jesus foi grosseiro com eles. A impressão que dá é que Jesus ele foi bruto com os escribas. Porque muitas vezes eles chamaram Jesus de mestre, muitas vezes eles tentaram agradar Jesus. Mas não, Jesus sabia o que estava no coração deles, irmãos. Então os escribas, eles não conseguiam abandonar aquilo que eles tinham, como Paulo fez. Paulo abandonou. E os escribas, Jesus está dizendo que eles... Aqui não está dizendo que é todos, né, irmãos? Porque muitos podem ter se convertido, mas na maioria deles, eles não conseguiam deixar, então eles queriam misturar. Eles queriam ter no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E conosco não pode ser assim. As coisas velhas têm que passar. Tudo tem que se fazer novo em nossas vidas. A gente tem que deixar as coisas, né, irmãos, que para trás ficam e seguir rumo ao alvo. Não podemos estar presos. E se a gente parar para pensar, irmãos, são tantas coisas que pode ser tesouro. É só os irmãos parar a pensar em tudo que pode ser um tesouro em nossas vidas. Irmãos, é muita coisa. Muita coisa. Então, temos que refletir, temos que buscar cada dia. Porque, como diz aqui, a partir do versículo 47, naquele dia, irmãos, Jesus vai vir e vai estar uma multidão de gente. E vai separar os maus dos bons. E os maus nós sabemos qual é o fim deles, e os bons também nós sabemos. Então, se a luz que há em nós for trevas, quão grande serão tais trevas? Servimos ao Deus verdadeiro, estamos, irmãos, seguindo na palavra da verdade, o evangelho que salva, temos que empregar força e valorizarmos. E respeitar os ardis de Satanás. Por quê, irmãos? Se a gente desmerecer os ardis de Satanás, estamos perdidos. Porque eu já vi muita gente dizer assim, Deus é por mim, então não tem. É lógico, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que buscar as coisas de cima, nós temos que buscar as coisas que são corretas. Porque não podemos acreditarmos, não podemos nos enganar, achando que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez convertido, não tem mais perigo de cair, que se Jesus está sobre a minha vida, o diabo não tem poder nenhum. Irmãos, o diabo tem muito poder, ele tem muito poder, e ele opera onde? Ele opera na incredulidade, ele opera na falta de firmeza, ele opera através das brechas que nós abrimos. Cada brecha que nós abrimos é motivo para ele trabalhar, e ele trabalha firme. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele trabalha todos os dias, ele não descansa, irmãos. Se lá no Antigo Testamento o Senhor lá determinou o descanso no 7º dia, irmãos, ele determinou aquilo porque ele sabia que não iam conseguir cumprir tudo aquilo que ele determinou, mas ele trabalha todos os dias. O inimigo trabalha todos os dias, ele não descansa. Nós não temos folga, não. Então nós temos que batalhar também. Nós temos que buscar cada dia nos revestir com toda a armadura de Deus, que Efésios 6, a partir do versículo 10, se cumpra em nossas vidas, para podermos resistir no dia mal, estar firmes, irmãos, firmes. Cada um de nós, irmãos, eu e cada um dos irmãos, se a gente parar para pensar, a gente tem tesouros. Tem tesouros. Mais hora, menos hora, a gente vai ter que abrir mão, irmãos. Vai ter que abrir mão dos tesouros. Então, temos que nos preparar para abrir mão. Pensa naquilo que você gosta. Pensa naquilo que você não ficaria sem. Coloca Jesus acima daquilo. Para dar certo o negócio. Porque o diabo sabe. O diabo sabe onde eu estou preso, ele sabe onde os irmãos estão presos, e é nisso que ele vai operar, irmãos. E vai chegar uma hora que ele vai dar o checkmate ali, né? E nós não podemos passar por isso. Nesse momento, a gente tem que estar firme para vencer. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Amanhã
O irmão Veraldo vai começar a fisioterapia, vai ser a primeira, né, irmãos? E ele está bem, está se recuperando muito bem e vai ser uma bênção. Acho que vai ajudar bastante essa fisioterapia aí. Se não ficar muito tempo lá parado, né, irmãos? Aí começa a enferrujar, né, a junta. Daqui a pouco o irmão começa até a atrofiar as pernas, né, irmãos? Ficar mais fina, mas tá bem ainda e amanhã vai começar os exercícios lá, vai ser muito bom.